olhos, nossos olhos já foram abertos. Oh, que graça eu recebi, uma super raça eleita nasci. Jamais desistirei, mesmo com provas eu chegarei. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Thou city, who claims to be the city of the angels, who's exalted yourself into heaven and sent all the dirty, filthy things, the baggage things, even the foreign countries come here to pick up their filth. Here's your fine churches and steeples and so forth the way you remember one day you'll be laying in the bottom of your great honeycomb under you right now. The wrath of God is belching like a demon. How much longer you'll hold this same bar hanging over that old shot under a mile of people sliding there from there to the salt. It'll be worse than the last day of Pompeii. Repent, Lord, and believe. Repent, the rest of you, and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Flee while there's time to flee. Come to Christ. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite aos nossos telespectadores, saudações em nome de Jesus. Estamos aqui em Curitiba. Obrigado pela vossa audiência, obrigado pelo contato de vocês, obrigado pelas palavras de encorajamento, isso é muito bom para nós. E estamos aqui, trabalhando, já estamos no segundo mês do ano de 2019 e estamos com tudo aqui, não é? Deus tem nos abençoado de uma maneira muito especial. Antes de eu começar o programa, algumas notícias para vocês. Nós estamos fazendo um trabalho paralelo junto ao programa nos sábados e muitos têm nos acompanhado. Gostaria de agradecer a audiência de vocês, hein? Muito bom mesmo. A gente se sente motivado a trabalhar mais. Foi muito bom. Sábado passado aqui na igreja, convido vocês que estão ouvindo, se vocês quiserem vir aqui no santuário, é uma outra, sabe, a palestra ao vivo ela tem uma outra atmosfera, não é? Tem um outro outro clima, né, espiritual. Então eu convido a vocês, todos vocês, se quiserem, a igreja está aberta aqui a partir das 7 horas e nós estaremos sempre dando continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo aqui na terça-feira, porque falta tempo. Vocês viram? Diminuímos aí o programa em 1 hora, então obviamente que falta tempo para nós, mas agradeço a todos vocês. Temos entrado em assuntos maravilhosos, assuntos que realmente só aqueles com maturidade realmente para poder acompanhar e não ficar tudo assustado, parecendo umas, como que o profeta disse, galinha de granja, não é? E dar um ataque no coração e morrer, não é? Mas é muita coisa boa. Tenho algo muito especial para vocês aqui. Vocês que acompanharam o sábado, foi bom, foi excelente, eu gostei. Para mim foi um marco que nós demos essa pequena brecha aqui no meio do nosso tópico que nós estamos vendo, e está conectado, não é? Está conectado. Então, está aí na tela já, meus amados, o nosso tema, o julgamento dos santos que dormem e dos vivos. O julgamento dos santos que dormem e dos santos que estão vivos, não é? Então, é disso que nós vamos falar nesta noite. Agora, muito boa essa matéria, eu estava me deliciando ali
Até falei aqui para o irmão Lucas, isso aqui é muito especial, mas você tem que ter olho para ver, tem que ter ouvido para ouvir e entender na pronúncia que o Espírito de Deus falou através do mensageiro para você captar aquilo que realmente está sendo dito. Antes de nós podermos entrar no nosso tema principal, aliás, esse aqui já é o nosso tema, que eu vou começar aqui, mas eu quero dar um aviso para vocês, que para nós vermos isso aqui, esse assunto, eu vou ter que dar uma passada, quando Deus está lidando com os judeus. Você lembra que no sétimo selo o profeta disse assim, olha, o único material que nós temos para falar do sétimo selo está aqui, debaixo da sétima trombeta, não é? Quando Deus está lidando com os judeus. Ele falou, então a única matéria que nós temos é olhar como ele faz com os judeus, para nós entendermos, porque é um segredo, ele ocultou, ele escondeu. Então nesta noite eu vou voltar no assunto, falando realmente da noiva, mas eu vou ter que dar uma olhada no paralelo, como que Deus lida com os judeus aqui, para nós entendermos qual é o programa de Deus aqui com a noiva do dia final. Estamos falando do maior evento de todos os tempos. Então nós vamos dar uma olhada no quinto selo. Para lembrar que o quinto selo, meus amados, o quinto selo não foi anunciado por nenhuma criatura vivente. Então o primeiro selo foi anunciado pelo leão, o segundo selo foi anunciado pelo boi, o terceiro selo foi anunciado pelo homem e o quarto selo foi anunciado pela águia. E aí não tem mais nenhum animal, o rapto aconteceu. Depois que o rapto aconteceu, então simplesmente a Bíblia entra no quinto selo, que são aquelas almas que estão debaixo do altar. E é muito interessante notar que realmente o profeta, com aquele olho que ele tinha de águia, ele disse, olha, nenhum animal apresentou este selo. Nenhum animal apresentou este aqui. Ele explica por quê. E eu vou começar lendo para vocês aqui justamente o que ele disse em relação a isso. Vamos lá então. Aqui nós vamos falar bastante do quinto selo nesta primeira parte. Preste atenção, meus amados. Venha com o coração aberto, venha com o coração disposto a aprender, não é? Porque Deus se revela para aqueles que estão dispostos a aprender. Então aqui diz assim, ó, no quinto selo. Por que será que não há um aqui no quinto selo para anunciá-lo? Aqui está conforme a revelação que o Senhor Jesus me deu hoje, veja, esta manhã, cedo. Isto é, que o mistério das eras da igreja já está cumprido neste tempo. Quando aquilo está acontecendo no quinto selo, é porque o rapto já tinha acontecido. Então esta cena, volta aqui para mim, esta cena do quinto selo ocorre depois que a noiva subir. É uma cena literal, é um evento literal que acontece lá na sexta dimensão. Tem algo acontecendo na sexta dimensão. E o profeta está dizendo quando que acontece. Então anota aí, quando, é muito importante para revelar para nós o assunto que nós vamos falar. Quando? Depois que a noiva sobe, aparece este julgamento. É um julgamento que está ali. Sabia que o quinto selo é um julgamento? Já vamos falar disso. É um julgamento. Dá uma olhada ali. Isso é, que o mistério das eras da igreja já está cumprido neste tempo. O mistério do anticristo está revelado neste tempo. O anticristo deu sua última cavalgada e o encontramos sobre seu cavalo amarelo, misturado com suas muitas cores, e cavalga até chegar à perdição. Começa ali e vai até o final, né? Veremos isso nas trombetas e assim por diante, quando ensinarmos isso. Eu entraria isso agora, mas nós nos desviaríamos completamente do assunto, novamente. E nós vamos ver, então. É por isso que não há nenhum ali, nenhuma criatura vivente, né? É por isso que não há nenhum ali. Agora, não há causa escrita, razões para alguma coisa. Agora, lembre-se, no primeiro, começando, eu disse que não pode haver nada sem uma razão. Lembre-se da pequena gota de tinta, está vendo? Agora, é preciso encontrar a razão. Há alguma razão porque não tiveram de ter uma criatura vivente, um animal, o poder para anunciar a abertura desse selo. E só Deus pode revelar, porque isso é tudo, porque está tudo nele, não é? A razão por que ele o revela da maneira que eu entendo é por causa do mistério do livro da redenção, no que diz respeito ao anticristo se revelar. E ao mesmo tempo, a igreja já partiu. Nesse tempo, quando a cena de Apocalipse capítulo 6, lá no quinto selo acontece, quando aquela cena acontece, é uma cena literal, é um evento literal, a igreja já partiu. Então isso aqui vai acontecer depois do rapto. A igreja já partiu,
E essas coisas nem mesmo acontecem na era da igreja, de modo nenhum. Olha, ele vai repetir isso várias vezes no quinto selo. Então significa que é muito importante. Isso mesmo. Elas estão fora da era da igreja. A igreja absolutamente está arrebatada neste tempo. Quando o quinto selo acontece, a igreja já foi arrebatada. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até que volte com seu rei no capítulo 19. Mas esses selos aqui estão revelando o que foi, o que é e o que será. Está vendo? E agora, o que havia de ser para a era da igreja foi revelado por estes selos, os outros 4. E agora observe o que toma isso. Então, o quinto selo é um evento futuro. Os 4 selos revelam o que aconteceu nas eras da igreja, as 7 eras. O quinto selo revela algo que vai acontecer depois do rapto. Presta bem atenção, meus amados. Isso aqui é muito especial, viu? Eu me deleitei com isso aqui, viu? Vamos lá, então. Quinto selo também. Bem, agora, ele está falando o mesmo assunto. Só um minuto, vamos verificar. Estas não são as almas da igreja noiva, de modo algum. Nós pensávamos que essa era a igreja noiva, esperando ali almas debaixo do altar, clamando: até quando, Senhor, até quando? Permita-me ler novamente, agora de modo que entendamos corretamente. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja, a palavra de Deus e o testemunho que deram. Agora, não se mova daí um minuto. E clamavam: até quando, dominador? Até quando, verdadeiro e santo, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam revoltados porque morreram de uma maneira muito terrível na terra, né? E a cada um foi dado comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se também completasse o número de seus conservos, irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Vocês que acompanharam as lições aí, nós já temos falado disso aí. Agora, porque eles, neste tempo, olha aí, de novo, agora, porque eles, neste tempo, se você notar este quinto selo sendo aberto, veja, a igreja já se foi. Simplesmente não pode ser as almas da igreja primitiva. Outra justificativa. A razão que não pode ser a noiva é porque nesse tempo a noiva já saiu de lá. A noiva já saiu da sexta dimensão. Então, e o profeta vai repetir isso várias vezes. Presta atenção no tempo desse evento. Quando é que acontece isso? Lá, as almas vindo diante de Deus, recebendo as vestes brancas. Presta atenção. Quando que acontece? Depois do rapto. Não vá perder isto. Mais um tanto aí, quinto selo. Agora, por favor, se vocês alguma vez darem atenção a isto, deve ser... Agora, é uma grande controvérsia, de modo que eu quero que ouçam atentamente, vocês com seus papéis. Agora, quero que notem. Agora, esses não podem ser essas almas, porque as almas dos justos martirizados e o povo justo, a igreja, a noiva, já foi levada para cima, de modo que elas não estariam debaixo do altar, elas estariam na glória, com a noiva. Agora observe, porque eles se foram no arrebatamento no capítulo 4 de Apocalipse. Eles já foram arrebatados. Olha que interessante. Então, quer dizer, essa cena só pode acontecer depois do rapto. Quinto selo ainda. Olha o tanto de vezes que ele repete, para você não perder. Agora, há um bando de judeus que são renegados, exatamente como os gentios da mesma maneira. Mas o verdadeiro judeu, Deus pôs seu nome no livro antes da fundação do mundo. E aqui estava ele, assassinados neste tempo, lá na Segunda Guerra Mundial, né? E lembre-se, pense nisso agora, quão perfeito é. Justamente depois daqueles milhões de judeus assassinados, pessoas inocentes pelas nações do mundo, aqui a Escritura diz, justamente neste tempo, que eles estão cada um debaixo do altar e agora compreendem o que aconteceu. Eles são dadas vestes brancas. Eu quero que você preste bem atenção nessa parte aí. Eles entendem o que aconteceu com eles. Deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. Veja, eles estão todos revoltados. Não, por que fizeram isso com a gente? Mataram nós. Nós servimos a Jeová, etc. E eles estão tudo ali, de repente, depois da tribulação, no dia do juízo, quando todos começam a comparecer, e o primeiro a comparecer é a noiva, depois é esse grupo. Quando eles chegam lá, aí eles entendem o porquê deles terem sofrido aqueles males. Vai ser revelado para eles. Alguém vai se revelar para eles. Alguém vai mostrar para eles o motivo daquilo. Vocês entendem? Então é uma cena muito interessante aqui. O profeta está dizendo, isso aqui é depois do rapto. É depois do rapto. E nós estamos falando nessa noite de juízo, de julgamento, trono de julgamento. E está lá em Apocalipse 4, onde... não quero misturar o pensamento de vocês. Cada um debaixo do altar compreende o que aconteceu, eles são dadas vestes brancas.
antes que esses profetas cheguem a se levantar em cena, e esses judeus que tiveram de morrer sobre Eichmann e os demais, a cada um deles que foi predestinado, é dada, pela graça, uma veste branca. A cada um é dada uma veste branca. Notem, agora, tão logo isso acontecer. Isso aqui é antes ainda. Agora, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu irmão, minha irmã, o que Deus faz com os judeus, ele faz com os gentios. Nós vamos ver que Deus, antes de lidar com o grupo que está vivo aqui na Terra, ele passa aqui em cima e começa a lidar com o grupo deles que está morto, que estão debaixo do altar. Não perca isso. Antes dele descer aqui e se revelar para esses que estão vivos, ele passa aqui em cima e se revela para esses que estão mortos. Estou falando dos judeus. E o que ele faz aqui, ele faz com a noiva gentia. Tá bem assim? Quinto selo ainda. Olha o tanto que ele fala nisso. Quinto selo. E quando faz assim, todos esses judeus que foram martirizados nesse período por causa de cegueira, estão debaixo do altar, Deus vem e diz, olha aí, ó, Deus vem. Lembra do altar, do trono lá em capítulo 4 de Apocalipse, depois do rapto? O trono, não é, de juízo. Mas debaixo do juízo, o que eles recebem? Vestes brancas. Deus vem e diz, vedes o que foi isto? Agora eu dou a cada um de vocês uma veste. Aí eles dizem, até quando, Senhor, então? Nós vamos entrar agora? Quer dizer, vamos voltar para a terra agora? Diz, não. Teus conservos, os judeus, têm de sofrer um pouquinho, eles ainda têm de ser martirizados, como vós fostes martirizados. A besta tem de pegá-los, deixando de cumprir o seu conserto. Não é? Então, vejam, este é o grupo que foi cegado, o grupo que não recebeu o Espírito Santo. Mas tem um grupo que é um seleto 144 mil, que Deus vai descer para se revelar depois que ele lidar com esse grupo que está lá em cima. Não é? Esse grupo que está lá em cima. Não é muito interessante isto? Então, ó, vedes o que foi isso? Eles entendem então. Eles estão lá sem entender, até que venha na audiência, no tribunal, e Deus revela para eles, sabe por que vocês passaram por essa tribulação aí de vocês? Sabe por quê? Porque vocês pediram que o sangue viesse sobre vocês. Mas fui eu que fiz, para eu poder casar com a noiva gentia. Então, vocês vão receber vestes brancas, não é? Vocês vão receber vestes brancas. Então, agora nós temos aqui. Vamos continuar. Quinto selo ainda. Mais uma do quinto selo. É muito maravilhoso esse quinto selo. Depois do rapto isso acontece, hein? Apocalipse 4 está acontecendo isso. Dá uma olhada lá. Observe. Agora, eles não podiam de maneira nenhuma ser os santos, porque já tinham sido vestidos. Tá vendo? Ó? Quando isso acontece, os santos da noiva já receberam suas vestes. Lembra do porteiro lá em Apocalipse 4? O mesmo processo já tinha acontecido com a noiva. E agora estes passam por aquele processo. Mas daí o próximo passo é Deus lidar com a parte deles viva. Mas aqui estão eles agora, simplesmente almas debaixo do altar, por amor da palavra de Deus, não é? E por amor do testemunho que deram, por serem o povo de Deus, os judeus. Mas agora, observe, a graça de Deus vem a eles. A graça de Deus vem a eles, não é? E Jesus lhes dá a cada um uma veste branca. Ó, que coisa! Ó, de novo ele vai falar, observe, muito depois que a igreja partiu, porque eles foram leais à causa deles e foram cegados e não sabiam, eles estavam desempenhando exatamente o papel que Deus lhes tinha ordenado a desempenhar. E aqui João ergue os olhos e vê as almas debaixo do altar. Agora observe, ele vê essas almas. Observe do que ele chama, do que ele as chama. Elas clamam, Senhor, até quando? Observe só mais um pouco, tá vendo? Tomemos isso enquanto descemos diretamente através da Escritura agora. Eles compreendem que assassinaram o seu Messias. Tá vendo aí, ó? Algo, irmão. Ai, meu Deus do céu. Não perca isso aí, por favor. Dá uma olhada. Tomemos isso. Enquanto descemos diretamente através da Escritura agora. Eles entendem que assassinaram o seu Messias. Então é revelado para eles o que aconteceu com eles. Por que aquilo aconteceu? Eles entendem que assassinaram o seu Messias. Eles não sabiam. Mas então compreenderam. Então eles foram assassinados em troca. Quer dizer, nada mais justo. Para pagar por isso, cometendo o erro. E agora, veja o que eles tiveram de fazer. Vejam, eles eram culpados de assassinato. Por isso foram assassinados, está vendo? Eles clamaram, seu sangue seja sobre nós. Lá atrás, né, nos dias de Jesus, está vendo? Isso mesmo. E foram cegados. Agora, se não tivessem sido cegados, Deus teria dito, deixa-os, eles não são dignos. Mas sendo que foram cegados por Deus,
a sua graça se estendeu a eles. Amém. Isso que é sublime graça. E dá a cada um deles uma veste, porque todo Israel será salvo, cada um que tiver seu nome escrito. E esses tinham. Isso mesmo, Jesus lhes dá vestes, como José fez com seus irmãos, um tipo. Olha, ele não está falando, irmão, de Jesus se revelando aos irmãos vivos, o Benjaminzinho aqui embaixo. Ele está falando que é o mesmo processo lá em cima. Ele se revela lá em cima, como José fez com seus irmãos, um tipo. Veja, quando José se pôs ali de pé e quando ele finalmente se deu a conhecer ali junto ao altar, seu próprio altar, em seu palácio, seu trono. Aí, Apocalipse 4. Ele disse, deixai-me todos. Sua esposa já estava no palácio, onde a noiva estará. Ele lhes disse, não me conheceis? Que ele está falando hebraico agora. Sou vosso irmão José. Ó, que coisa. E eles disseram, agora tu nos apanharás, não é? Olha que interessante esse quadro, meus amados ouvintes. Nossos amados telespectadores. Olha que bonito. Antes de José José se revelar para o irmão que está vivo aqui embaixo, ele se revela para o irmão que está morto aqui em cima, os mortos. Certo? E aqui tem um julgamento e aqui tem um julgamento. Primeiro, a voz fala com esses que estão mortos, não é? Chama eles, há ali algo acontecendo lá em cima, e depois ele desce aqui e lida com os que estão vivos. Primeiro aqui, depois aqui. Perfeito. É perfeito. Agora, Paulo, na sua carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele estava falando dos mortos. Dá uma olhada aqui. Ele estava falando dos mortos. Ele diz assim, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Está vendo aí? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele estava falando dos mortos. O povo estava preocupado. E os mortos? E os mortos? Nós, tudo bem, nós estamos recebendo a palavra de Paulo, e tá uma maravilha. Mas e aqueles que morreram? Né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, ó. Olha, meu Deus, não perca isso aqui, meu querido ouvinte. Olha, antes, eu estou olhando para os judeus aqui. Antes dele lidar com os que estão vivos na terra aqui, os 144 mil, ele lida com aqueles que estão mortos lá em cima. Ele tem que lidar com eles primeiro. Você está entendendo? Ele lida com esses mortos aqui. Tem uma obra que ele tem que fazer aqui em cima primeiro, e depois aqui embaixo. E Paulo está dizendo isso para nós com muita propriedade. Ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens. Ele está falando agora da noiva gentia, porque essas almas de judeus, eles não vão poder ressuscitar. Eles não vão poder ressuscitar, não, porque com eles é um outro plano, né? E encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas o processo judicial é o mesmo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Muito bem. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós estamos falando de um dos maiores temas da igreja cristã, de todas as eras, de todos os tempos. Isso requer que nós olhemos com atenção e com muita reverência a esses grandes assuntos. Veja, na mensagem O Rapto, quando o profeta lê essa escritura, ele diz assim, ó, o próprio Senhor descerá dos céus, o próprio Senhor, então é o próprio Deus que desce dos céus com o alarido, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, eu quero que notem que coisa grandiosa acontece aqui. Não percam isso, tá vendo? A palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses que há 3 coisas. Notem, do verso 13 ao verso 16, há 3 coisas que têm que acontecer antes do próprio Senhor aparecer. A primeira coisa que acontece, um alarido, uma voz, uma trombeta. Olha só. Nós não podemos ver Jesus, ninguém, nem os mortos, nem os santos mortos, nem os santos vivos podem ver Jesus antes que aconteçam essas 3 coisas. Antes que aconteçam essas 3 coisas, ninguém pode ver Jesus nos ares. Tem que se cumprir essas 3 coisas
primeiro. Agora é muito enigmático. É muito enigmático. Porque a própria voz que chamou Lázaro, o profeta disse que a voz que chamou Lázaro é a voz de arcanjo. E lá era a voz de Jesus. Mas como? Se a Bíblia, aqui ele está dizendo, da maneira que ele está apontando para nós, que os santos que ressuscitam, quando são chamados, não pode ser Jesus ali. Porque senão eles viriam Jesus antes de nós, se fosse Jesus que estivesse chamando eles ali. Contudo, é a voz de Jesus. Contudo, é a voz de Cristo. Você está entendendo? Mas não pode. Ele falou, não, essas três coisas têm que acontecer antes, tanto dos mortos quanto dos vivos encontrarem com ele nos ares. Quais são essas três coisas? O alarido já ocorreu, está no passado. A mensagem já veio para juntar a noiva viva. A voz de arcanjo, ele disse, chama a noiva morta. Chama a noiva morta. E aí, quando chama a noiva morta e chama a noiva viva, os dois se ajuntam e os dois vão caminhando. A noiva morta, que estava morta e agora vive, e a noiva que estava viva e agora está transformada, vão caminhando para se encontrar com ele nos ares. Três coisas acontecem antes. Então, essa voz de arcanjo, preste bem atenção. A voz é a voz de Cristo, claro. Mas ele disse, não pode encontrar com ele antes que se cumpra essas três coisas. Não é? Vamos mais um pouco aqui. Agora, nós vamos entrar num negócio aqui maravilhoso. Vocês que acompanharam sábado, olha, a coisa ferveu, né? Ficou gostosa, né? Ficou uma maravilha, porque tem que ferver mesmo, né? Comida, ela tem que ser passada no fogo, né? Ninguém gosta de comer coisa crua, tem que ser com fogo. E eu sou fã de fogo, irmão. Meu negócio é fogo, é tacar fogo, é pegar fogo. Isso aí é comigo mesmo, eu acho bom. A igreja do Deus vivo, como diz o hino, está pegando fogo. E tem que pegar mais fogo ainda, eu acho que está muito frio. Tem que jogar mais gasolina e mais pólvora nesse fogo. Vamos jogar. E nessa noite nós estamos fazendo justamente isso. Vamos, com a nossa fé, pólvora, gasolina, poderes atômicos aí, né? Para nós realmente termos uma explosão boa, né? Gostosa, né? Para que realmente o botão ele realmente faça o que ele deve fazer, não é? Agora, 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim, ó, a voz, uma voz. Quando João vai falar do mesmo assunto, em Apocalipse capítulo 4, que é o rapto, o profeta diz que ali é o rapto, João diz vozes. João diz vozes. Dá uma olhada aqui, vamos lá, Apocalipse capítulo 4. Agora, vamos voltar a este verso. E eis que um trono estava posto no céu, no segundo verso, e um assentado nele. Notam? O trono, ele se assentou no trono, ele já não estava lá embaixo nos candelabros agora, na terra. O rapto já tinha acontecido, ele estava na glória, sentado no seu trono. Quero que notem agora, vamos descobrir até mesmo no capítulo 5, não era o trono de misericórdia, não era mais um trono de misericórdia, era trono de juízo, não era trono de graça. É um trono de juízo porque o fogo e os relâmpagos e trovões saíam dele. Não tinha mais. A misericórdia tinha acabado. A era da igreja aqui estava terminada. Isso aqui é depois do rapto. Aquele que for sujo, que suje-se ainda mais. Aquele que for justo, que seja ainda justo. Aquele que for santo, que seja santo ainda. Não era mais um trono de misericórdia. Hoje à noite, o sangue se encontra naquele trono, e é um trono de misericórdia para cada pecador que está buscando misericórdia, mas naquele dia não será um trono de misericórdia. Então, será um trono de juízo com um Deus zangado assentado lá. Ele está falando de Apocalipse capítulo 4. Muito bem. E olha a escritura de Apocalipse capítulo 4, que ele está se referindo. Eu coloquei aqui os primeiros versos. Depois dessas coisas, depois das eras da igreja, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Muito bem, não é? Uma voz disse, subi cá, não é? E agora o profeta vai discorrer sobre isso. Olha isso aqui, meu amado. Se prepara aí, viu? Se prepara, dá uma olhada nisso aqui. Olha que mensagem maravilhosa, Apocalipse capítulo 4. É a mesma voz que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse 4, está falando da mesma coisa. Rapto, rapto. Só que aqui João dá mais detalhes da cena. E Paulo diz, é uma voz, não é? Mas João vai começar a revelar para nós que são vozes. São 7 vozes. Dá uma olhada aqui.
Notem agora, vamos ver o que é isso. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado nele sobre o trono. Houve uma voz que lhe chamou. Aquela voz, não consigo me apartar disso, aquela voz detrás dele. Então ele olhou ao redor, e ele mostrou as eras da igreja, porque ele se encontrava nas eras da igreja. Isso aí é Apocalipse 1:13, né? Lá atrás. Os 7 candelabros. Então ele ouviu aquela voz depois que as eras da igreja se cessaram. Aquela voz saiu da terra, subiu. Quando ele chegou na glória, ele ouviu ele dizer: suba aqui, vou te mostrar o que vai acontecer daqui para frente. Que coisa! Aquela voz. Vamos falar sobre esta voz por um minuto. Para vocês verem que não sou eu que estou inventando história. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui. Vamos para 1 Tessalonicenses 4 e apenas ouvir aqui o que esta voz vai dizer. Todos nós já sabemos o que ela vai dizer antes de lermos sequer, não é? Sabemos que vai acontecer, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Está certo isto? Vocês que estão anotando em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, a voz, aquela era a voz de Cristo. Está certo? A voz de Cristo. Pois a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntamente com eles para se encontrar com o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com o Senhor. A mesma voz que convocou João, suba. A mesma voz que disse para João, suba, é a mesma voz que convocará a igreja algum dia, que convoca a igreja. Também a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou o morto Lázaro da sepultura. Aquela mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo. Voz do arcanjo. Aquela voz de Cristo convocou João a subir. A mesma voz convocou Lázaro. Notaram na sepultura de Lázaro? Ele falou com alta voz. Não apenas disse, Lázaro venha, mas Lázaro venha. O convocou de entre os mortos. Olha, se você quiser anotar esse parágrafo 148, que daqui a pouco nós vamos voltar nele. Ele está dizendo assim, que a mesma voz que chamou os santos que dormem é a mesma voz que chama os santos que estão vivos. Presta atenção. A mesma voz que chama os santos que dormem, e qual é essa voz? A voz de arcanjo. É a mesma voz que chama os santos que estão vivos. Irmão, vai pegar fogo, já estou vendo, vai derreter tudo. A mesma voz que chama os santos que dormem, você viu que a mesma voz que dá as vestes para os judeus que estão debaixo do altar, é a mesma voz que se revela para aqueles que estão vivos um pouco depois. Não é? É a mesma voz. Vamos lá então. A mesma voz que convoca João, suba, é a mesma voz que chama Lázaro. A mesma voz. E esta é a voz de arcanjo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E olha, isso acontece antes de qualquer um de nós se encontrar com Jesus. Os santos que dormem ouvem essa voz primeiro. Os santos que estão vivos ouvem esta voz primeiro. Junta esses dois grupos através desta única voz para este grupo desse dia. Uma voz foi enviada, não é? E uma voz foi enviada para a sexta era, outra voz foi enviada para a quinta era, para a quarta era. 7 vozes, mas é uma voz só. A voz de Cristo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na sétima. Olha aí, a voz são vozes. Mas como assim? Vamos dar uma olhada. Agora, a voz do trono. Notem, neste trono, diante do trono estavam as 7 estrelas. A voz das 7 estrelas. Vozes. Vejam, haviam mais em Apocalipse 4, aqui ou 5. Nós descobrimos. E do trono procediam relâmpagos, trovões e vozes. Não uma voz, mas vozes. Plural. O que era isso? Deus falando à igreja, refletindo-se através dos 7 espíritos. Quando o verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitar isso é remover o candelabro, está vendo? Vozes, a voz das 7 eras da igreja. As vozes falando com trovão e relâmpago. Sabem que verso que está isso aí? No verso 5. Olha ali, ó. E do trono, mas diz que tinha um assentado no trono. E falou que uma voz chamou. Mas quando ele olhou com mais atenção, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha que interessante, meus amados. Quando Paulo falou disso, ele disse a voz de arcanjo. Mas quando João fala disso em Apocalipse 4, ele diz são 7 vozes.
Esta voz são 7 vozes. Ah, mas são 7 vozes distintas? Não. Vamos dar uma olhada nisso. Essa mensagem é muito maravilhosa, Apocalipse capítulo 4. Estou apaixonado por essa mensagem. Dá uma olhada aqui, ó. Quanta pepita, dá uma olhada aí, meu Deus. Olha, agora vozes. As vozes das 7 trombetas eram as vozes das 7 estrelas, 7 mensageiros. Observe aqui as 7 lâmpadas diante do trono, os quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas. Vamos desenhar um pouquinho aqui. Aí ele vai lá no quadro e desenha. Lembra, né, os desenhos que nós fazíamos, né? Lugar Santíssimo. Aí lá fora era a congregação e bem aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 mensageiros, 7 espíritos. De jeito nenhum significa que Deus existe em 7 espíritos, mas 7 manifestações do mesmo Espírito. 7 manifestações do mesmo Espírito. Onde fica o Espírito Santo? Aqui no trono, reluzindo afora em cada era da igreja. Esta era da igreja está refletindo para cá, né? As vozes de Deus. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam, 7, haviam 7 vozes, ou haviam vozes, de 7 lâmpadas de fogo, 7 espíritos, os quais são os 7 espíritos de Deus. Paulo disse, uma voz. João disse, são 7 vozes. Vai ter um chamado para cada era. Sim, a voz que soou aqui na primeira era vai soar de novo para chamar e apresentar a noiva da primeira era. A voz da segunda era, naquele dia, vai soar de novo e chamar a noiva da segunda era. Cada uma daquelas vozes que soou alarido aqui, vai soar aquela voz lá para a ressurreição. A mesma voz que soou alarido é a mesma voz que soa a voz do anjo principal, do anjo-chefe. Que arcanjo não quer dizer mais nada do que isso. Anjo principal, anjo-chefe, mensageiro-chefe, o maior mensageiro do dia. Vamos mais um pouquinho. Não precisa ficar com raiva de mim, não. Não precisa ficar com raiva, não. Vamos lá, vamos ver o profeta falar, né? Agora ele vai dar mais detalhes sobre essas 7 vozes, esses 7 espíritos. Lembre-se que isso aqui, irmão, é no rapto. Quando o rapto acontece, existe um juízo, existe um trono. Existe um trono para galardoar ou condenar. Não é? Apocalipse 3:1. Isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor, apresentando seus maravilhosos atributos. Esta vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, o vemos como aquele com os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabemos que são as 7 estrelas, porém temos que descobrir o que são. Temos que descobrir o que são os 7 Espíritos de Deus. E ao que eles se referem, esta mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse, não é? Esta mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse. A primeira vez, Apocalipse 1:4, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A segunda vez, Apocalipse 3:1, isto diz aquele que... Deixa eu achar aqui para vocês. Isto, aqui está. Aqui está a nossa tela. A primeira vez, Apocalipse 1:4, ida dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A segunda vez, Apocalipse 3:1, isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus. A terceira vez, Apocalipse 4:5, e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. A quarta vez, Apocalipse 5:6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Para começar, sabemos com certeza que esses versículos não estão ensinando uma nova doutrina contrária a São João 4:24, onde diz que Deus é um Espírito. Mas isto é semelhante a 1 Coríntios 12:8 ao 11, onde encontramos um Espírito manifestando-se em 9 maneiras. Desse modo, sabemos que os 7 Espíritos de Deus significa que é um só e mesmo Espírito aparecendo de uma maneira sétupla. Lembra que Paulo disse que era uma voz? É uma voz só, mas se manifestou de maneira sétupla.
Agora, e vai se manifestar de maneira cétupla no rapto? Vai, vamos ver daqui a pouquinho. Paulo disse, João está dizendo. Agora, em Apocalipse 4, 5, estes mesmos 7 espíritos são chamados de lâmpadas de fogo que ardiam diante do Senhor. Uma vez que João sempre usou apenas símbolos do Velho Testamento em Apocalipse, vamos ao Velho Testamento e encontramos em Provérbios 20, 27, que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Esses 7 espíritos acham-se associados ao homem. João Batista, em João 5,35, foi chamado de uma candeia que ardia, que realmente deveria ser traduzido por lâmpada que ardia. Além disso, em Apocalipse 5, 6, os 7 espíritos são identificados como 7 olhos, em Zacarias 4,10, pois quem desprezou o dia das coisas pequenas, pois eles se regozijarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor que correm para cá e para lá através de toda a terra. É muito evidente, presta atenção, que a palavra eles refere-se a homens. Opa, meu querido ouvinte, meu amado irmão, minha amada irmã, olha aí. Sabe o que está dizendo aí? Sabe o que o profeta está levando nós a ver? Que estas 7 vozes são 7 vozes de 7 homens distintos, um diferente do outro. Aquela voz que Paulo falou lá, não é voz de um anjo celeste que está voando em algum lugar por aí, com as asas potentes. São homens. Ah, mas irmão, para crer fé nesse tipo de coisa, irmão, eu vou ser sincero para você, viu? Eu vou ser sincero para você. Para você crer nesse tipo de matéria aqui, irmão, ou você nasceu de novo, mas bem nascido mesmo, ou você não vai crer. Está dizendo aqui, ó. Está dizendo claro aqui. O Espírito está falando claramente. A mensagem está falando claramente. São 7 homens. Essas 7 vozes são 7 vozes de 7 homens. Que são estes 7. Vamos parar aqui que você já deve saber quem que é, né? Tudo bem. Evidentemente, assim vemos que os olhos do Senhor, nesse caso, são homens. Evidentemente, eles serão homens ungidos, né? Claro, e foram, né? Cheios do Espírito Santo, pois os ministros de Deus não estão no poder de homens, mas do Espírito Santo. Juntando essas descobertas escriturísticas. Gostei dessa parte. Descobertas escriturísticas. Olha, gostei. Vamos repetir. Descobertas escriturísticas. Fica patente que os 7 Espíritos de Deus refere-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito Santo nas vidas de 7 homens, com os quais Deus se identifica muito intimamente. Eles são seus olhos, eles são suas lâmpadas. Quem esses homens são? Pode facilmente ser visto, porque a frase seguinte os chama de 7 estrelas, as quais já nos são muito conhecidas como 7 mensageiros para 7 eras. Quão belo é isso! Veja, a estrela foi destinada a refletir luz de noite porque o sol se pôs. Exatamente assim o mensageiro, tipificado como uma estrela, para cada era, tinha de refletir a luz do Filho. Todos eles fizeram isto pelo Espírito Santo. Paulo foi o primeiro mensageiro. Mas eu pensei que seria tipo um Gabriel. Eu achei que esse chefe de anjo, esse arcanjo, seria Gabriel, Miguel. Igual tem um pastor que se intitulava da mensagem, ele inventou outros, diz que tinha Miguel, Gabriel, Rafael, aí um monte de nome que eu nunca ouvi falar. Aí me falaram que ele pregava isso porque ele tinha visto esses nomes num calendário católico, da Igreja Católica, que tem, né? A Igreja Católica tem outros arcanjos lá. Rafael é um deles. Um monte de coisa esquisita lá. E ele pegou isso aí e dizia que eram esses seres celestes que voam com asas. Esses seres alados. Não é não. Não é não. É de carne. Já tiveram aqui e vão aparecer de novo. É gostoso, irmão. O negócio tá bom demais. Meu Deus do céu. Eu tô me esbaldando, tô me deliciando, tô lambuzando, beiço. Olha... Meu Deus, vamos lá. Paulo foi o primeiro mensageiro e ele disse em Gálatas 1,8 que se qualquer anjo... mas eu pensei que anjo seria um anjo do céu, de algum lugar. Arcanjo seria um arcanjo, tipo Gabriel, Miguel, né? Qualquer mensageiro, qualquer vigário, não importava quem fosse, se ele anunciasse outro evangelho além do que Paulo anunciou, fosse anátema. Paulo sabia que depois que partisse, entrariam lobos cruéis. E sabia que o próprio Satanás podia aparecer como um anjo de luz, quanto mais seus ministros. Assim, ele adverte que esse evangelho seria sempre o mesmo. Muito bem. Agora, meu querido ouvinte, meu amado irmão, meu amigo,
Deixa eu botar de novo aqui, você já vai entender melhor agora. Vamos ver aqui. Dá uma olhada aí de novo. Agora você vai começar a entender. Lembra que os mensageiros soaram na era? Não soaram já? Eles não tinham visto João lá em Apocalipse 1 que eles tinham soado nas eras, nas 7 eras da igreja? Só que Apocalipse 4, no rapto, soa de novo. As mesmas vozes soam de novo. Olha ele dizendo ali no 146. Então, ele ouviu aquela voz depois, mas não é voz não, é vozes, tá? Não foi só uma voz que ele ouviu. Ele ouviu vozes. E nós vamos entrar lá. Então ele ouviu aquela voz depois que as eras da igreja se cessaram. Aquela voz saiu da terra. Subiu. E quando ele, Cristo, chegou na glória, ele ouviu ele dizer, suba aqui. Vou te mostrar o que vai acontecer daqui para frente. Ó que coisa. E aí? Tá gostando, irmão? Não tá maravilhoso demais a nossa lição? Agora, deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso isso? Não é uma coisa... Meu Deus, irmão. E é tão simples, mas tão simples. Vamos lá, então. Agora vamos falar um pouco mais dessa voz, não é? Vamos falar um pouco mais dessa voz. Dá uma olhada aqui. Essa é boa, hein? Esse livro das eras é uma delícia, meus amados. Ora, uma vez que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, mensageiro humano, não é um ser celeste voando por aí, não. Mensageiro humano. Uma grande responsabilidade, bem como um privilégio maravilhoso, é o seu quinhão. A esses homens, Deus faz promessas especiais. O que seria uma coisa especial, será? Para Deus, o que seria uma coisa especial? Uma coisa bem especial. Se ele quisesse fazer uma coisa bem especial com o seu servo fiel, o que será que ele faria? Como nos casos dos 12 apóstolos assentados sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Além disso, lembre-se que a Paulo foi dada uma promessa especial, a de apresentar a Jesus o povo da noiva de seu dia. E ele ainda me dá uma escritura para mostrar que ele não estava inventando. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para eu vos apresentar. Eu, Paulo, a minha voz. Ai, meu Deus. Para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Isso aí não foi lá no dia dele. Ele preparou lá para que quando chegasse no dia, ele também fala, não, deixa que eu apresento. Eu sou responsável. Ele me responsabilizou por esse rebanho. Assim será só com Paulo? Assim será com cada mensageiro que tem sido fiel à palavra de sua hora e de sua era. Será assim no último dia? Será a mesma recompensa especial que foi dada a Paulo no último dia? Agora o profeta vai falar a experiência dele. Eu creio que a maioria de vocês se lembra que eu disse que sempre tinha medo de morrer. Esse ano que fosse encontrar o Senhor, ele não se agradasse de mim, porquanto tinha falhado com ele tantas vezes. Bem, eu estava pensando nisso no amanhã, enquanto estava reclinado na cama e de repente fui arrebatado numa visão muito peculiar. Eu digo que era peculiar porque já tive milhares de visões e nenhuma vez me pareceu deixar meu corpo. Porém aí eu fui arrebatado e olhei para trás para ver minha esposa e vi meu corpo ali reclinado ao seu lado. Então me encontrei no lugar mais belo que já vi. Era um paraíso. Eu vi multidões de pessoas, as mais belas e felizes que já vi. Todos pareciam tão jovens, cerca de 18 a 21 anos de idade. Não havia um cabelo grisalho, ou uma ruga, ou qualquer deformidade entre eles. As jovens tinham todas cabelo até a cintura, e os jovens eram tão vistosos e fortes. Oh, como eles me receberam com alegria. Eles me abraçavam, me chamavam de querido irmão, e continuavam dizendo quão felizes estavam em me ver. Enquanto eu pensava comigo mesmo em quem era toda aquela gente, um ao meu lado disse, estes são teu povo. E eu estava tão surpreso que perguntei, eles são todos Brana, quer dizer, é tudo meus parentes? Ele disse, não, esses são os teus convertidos. Então ele apontou para uma senhora e disse, você vê aquela jovem dama que você estava admirando ao momento? Ela tinha 90 anos de idade quando você a ganhou para o Senhor. Eu disse, ó que coisa, e pensar que era disso que eu estava com medo? O homem disse, estamos descansando aqui, esperando a vinda do Senhor. Eu respondi, eu quero vê-lo. Ele disse, você não pode vê-lo ainda, mas ele vem em breve. E quando fizer, ele virá primeiro a você. E você será julgado de acordo com o evangelho que tem pregado. E nós seremos seus subordinados, súditos. Eu disse, você quer dizer que eu sou responsável
por todos eles? Ele disse, cada um deles. Você nasceu um líder, um chefe, um principal. Você nasceu um principal sobre eles, um líder. E nós sabemos que nos dias da voz do sétimo anjo, né? Chamou ele de anjo, né? Mas ele não é um anjo comum, não. Ele é líder de outros mensageiros que tem na terra hoje. E eu lhe perguntei, cada um será responsável? E São Paulo? Ele me respondeu, ele será responsável pelo seu dia. Eu disse, eu tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou, e a multidão clamou, estamos descansando nisso? Sim, posso ver que Deus vai dar, sim, uma recompensa especial. Mas o que será que é uma coisa especial para com Deus? Um Deus que gosta de fazer as coisas bem feitas. Uma recompensa especial. Se ele fosse fazer algo especial pelo seu mensageiro fiel, o que será que ele faria? Que tenha cumprido fielmente da responsabilidade que ele colocou sobre eles. Se eles receberam a revelação da palavra para aquela era e fielmente pregaram em seu dia e viveram o que pregaram, eles receberão uma grande recompensa. Ok. Muito bem, muito bem. Vamos mais um pouquinho aqui para frente. Mais um pouquinho, não é? Olha essa aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, meus amados. Ele está pregando aqui a mensagem Sabedoria versus Fé, do dia 1º do mês 4 de 62. E ele estava falando sobre palavras de sabedoria, que Paulo não veio com palavras de sabedoria, etc. Depois você pode ler lá todo o contexto, mas para economizarmos tempo. Paulo deixou claro para a sua parte da noiva que ele irá apresentar. Paulo apresentará parte da noiva. Vocês creem nisso? Paulo deixou claro para a sua parte da noiva que ele apresentará a Jesus Cristo nos últimos dias acerca de sabedoria ou fé. Lá no 505 ele repete. Agora vejam o que Paulo está dizendo à noiva agora. Ele vai apresentar esta parte da noiva de Cristo e ele quer que eles saibam. Volta aqui um pouquinho para mim. Ele está dizendo, o profeta está dizendo, sabe essas coisas que ele estava dizendo aqui, lá no seu dia? Ele era responsável por aquele grupo. E ele vai ter que apresentar na vinda do Senhor, ele vai ter que chamar aquele grupo, vem cá. Vem cá que eu vou te levar o teu marido. A história de Eliezer vai se repetir. Eliezer foi lá embaixo, pegou a noiva, vem cá. Vou te levar lá pro seu marido. E eles estão lá dormindo lá. Mas Paulo vai, não é? Paulo vai fazer isso. Vamos mais um pouquinho aqui. Agora, depois nós, diz lá em 1 Tessalonicenses 4, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nas nuvens, não é? Nós encontraremos... Olha só, aí a Bíblia está dizendo que com os santos, nós os encontramos nas nuvens, primeiro. E depois com o Senhor nos ares. É a última coisa que acontece, encontrar Jesus literal nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 1, fala que ele vem com as nuvens. O profeta lê e vai dizer algo muito interessante para nós. Dá uma olhada ali. Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros. Derradeiro é o último, né? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. Como pode ser desta forma? Esta é a ordem da ressurreição. Eu não conheço ninguém na geração antes de mim ou na geração após mim. Eu conhecerei aqueles desta geração. E cada geração virá com êxito, e assim por diante. Os derradeiros serão primeiro. Ele está explicando para nós como é que vai ser a ressurreição. Certamente tem que ser. Eu conhecerei meu povo, o próximo companheiro, meu pai conhecerá seu povo, seu avô, e vai voltando desta forma. Agora, deixa eu explicar um negócio muito interessante aqui para nós. Você preste bem atenção nessa parte aqui. O primeiro grupo a ser julgado é o grupo da sétima era. É o primeiro que vai ser julgado, porque é o último. Porque os últimos serão primeiro. Nós somos os últimos da sétima era. E este grupo da sétima era vai ser o primeiro grupo a ser julgado. E nós que estamos vivos, teremos um privilégio que nenhum deles terá. E eu já vou ler para vocês aqui o profeta falando isso. Por quê? Quando Deus faz esta obra lá em cima, julgando
os da sétima era, que estão lá na sexta dimensão, depois tem que passar aqui e pegar o remanescente, que somos nós que estamos vivos. Veja, nós, esse grupo da sétima era, tanto os mortos quanto os vivos, precisam ser julgados. Primeiro, todo o grupo. Por isso que ele disse, a mesma voz que chama Lázaro é a mesma voz que chamou João para subir. Tem que ajuntar os dois. E não, olha, a voz diz assim, vocês subam para cá. Não é assim, eu vou descer aí. Não, ele não disse assim, eu vou descer aí. A voz disse assim, você suba, você venha para cá. Você suba. Lá em Apocalipse 19, sim, está descendo. Está saindo de lá e descendo. Apocalipse 19. Aí sim ele está descendo de lá. Não é? Os santos estão descendo de lá. Mas aqui em Apocalipse 4 diz, a voz estava lá e disse para João, que aqui é o remanescente vivo, você venha para cá. Por quê? Ele já tinha julgado, tinha acabado de julgar o grupo que estava dormindo, e agora precisa julgar o remanescente que está vivo, porque é parte daquele grupo. Aí a mensagem é o nascer do sol, as duas asas. As duas asas, Elias e Eliseu, que se ajuntam para o pássaro voar. Quando esses dois grupinhos da sétima era se ajuntam, então eles vão assistir o julgamento dos demais. Ai, mas é o irmão Billy que está inventando isso? Não. Você sabia que o profeta falou isso? Você sabia que o profeta falou isso? Mas olha que privilégio, meus amados. Olha, eles ressuscitarão primeiro. Esses da sétima era ressuscitam primeiro, se ajuntam com os da sétima era, chamam, e aí nós assistimos o restante do juízo. Quando terminar o último, aí nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares. E lembre-se que as bodas é à noite. Vai levar um tempo da manhã, do rapto. É um evento bem longo, viu? É um evento que vai durar um tempão isso aí. Assistir todas essas caravanas chegando. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Assistindo ali aquelas caravanas chegando, aqueles heróis aparecendo ali, ó, de cada era, voltando. Começa com a última, chama aqui os que estão vivos aqui, vem pra cá, vem cá que eu quero mostrar um negócio pra vocês, vem cá, corre aqui, corre aqui. Oh, meu Deus do céu. Oh, irmão, isso aqui não é mitologia, não. A mesma voz que chama eles primeiro ali, você lembra dos judeus? Primeiro lida aqui, depois lida aqui. Mesma coisa. Chama eles lá, tem uma obra que acontece ali em cima, e aí a voz falou... Vem pra cá, vem ver o que está acontecendo aqui, corre pra cá. E aí nós se reunimos, e aí tem que assistir o restante. Sexta era, quinta era, quarta era, terceira era, segunda era, primeira era. Oh, meu Deus! Eu que estou inventando, dá uma olhada ali. As 7 eras da igreja. Esta é a ordem da ressurreição. Eu não conheço ninguém da geração antes de mim ou na geração após mim. Então, mas eles vão aparecer para nós, chama nós. Eu conhecerei aqueles da geração desta geração. E cada geração virá com êxito e assim por diante. Os últimos serão primeiro. Tá vendo? A última era vai ser o primeiro a ser julgado. Certamente tem que ser. Eu conhecerei meu povo. O próximo companheiro, meu pai, que daí um vai emendando no outro, né? Conhecerá seu povo, seu avô, seu povo, voltando desta forma. Onda após onda, após onda, após onda, e os santos se levantando de todos os lugares. Não será maravilhoso? Isto faz os anciãos se sentirem mais jovens, não é? Agora notem com atenção. Vejam, com as nuvens, não importa o quão para trás eles morreram, eles ainda o verão. 7 eras da igreja. Muito bem. Agora, ai meu Deus, tá preparado? Que essa aqui é boa demais. E outra, não é só o mensageiro que vai ser julgado, não. Sabe quem mais vai ser julgado? Olha aí a responsabilidade. Ele estava orando aqui, ó, adoção, parte 1. Estamos vendo aqui onde esta Bíblia não é de particular interpretação. Deus, não permita que eu, teu servo ou qualquer outro servo tente pôr sua própria interpretação à palavra. Vamos apenas ler ela e crer nela da maneira que está escrita, especialmente nós, pastores dos rebanhos. Não está falando, ó, pastores dos rebanhos. Nós, pastores. Nós, plural, pastores, plural, que algum dia nos ajuntaremos lá naquela gloriosa terra com nossos pequenos rebanhos e nós compareceremos na presença do Senhor Jesus e veremos aquela geração surgir de Paulo, de Pedro, de Lucas, de Marcos, Mateus, todos eles, e veremos eles sendo julgados lá com seus grupos. Deus conceda que eu possa depositar 10 milhões de troféus a seus pés
enquanto eu humildemente me rastejo todo e ponho minhas mãos sobre os teus preciosos pés e diga: Senhor, eles são todos teus. Que coisa maravilhosa, não é? Tem mais uma aqui, ó. Pastores, tá querendo fazer que nem Pilatos? Não, deixa aí que o profeta se vira com eles. Deixa lavar as mãos, deixa o profeta cuidar deles. Não, 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 não. A técnica de Pilatos não vai funcionar, não. Você ainda vai ser julgado do mesmo jeito. Dá uma olhada ali, ó. Ele estava falando das almas em prisão. Se este é o tempo, se temos chegado naquele lugar, não estou envergonhado do que eu tenho pregado. Se cada ministro tem que comparecer com sua congregação e ser julgado, como eu vi na visão, é a visão da sexta dimensão. Estou agradecido pelo evangelho que eu tenho pregado, porque é o mesmo evangelho que Paulo e os demais pregaram. Cada ministro tem que comparecer com sua congregação e ser julgado, como eu vi na visão. E é claro, meus amados. Agora, Apocalipse capítulo 4 é o rapto. Quando a noiva sobe, sabe o que está acontecendo? É o juízo. E o juízo começa pela casa de Deus. Agora, quando nós falamos de juízo, nem sempre a audiência de juízo, para nós que fomos encontrados perfeitos, agradamos a Deus, vai ser um juízo para recompensa. Chama na audiência para recompensar, galardoar os servos, seus servos, os profetas, galardoar os santos por terem sido fiel em seu dia, e assim por diante. Não é? Depois ele julga aquele grupo de judeus. Depois ele vai julga os que estão no céu primeiro, durante o período da tribulação. Depois que passa a tribulação, aquele juízo continua, só que é na terra, para julgar os que restavam vivos. Ai, meu Deus, eu não sei como que não conseguem ver. Não entendo. Para mim, não faz sentido. A não ser eleição. É eleição. O mesmo juízo que começa lá em cima, em Apocalipse 4, ele continua aqui embaixo, em Apocalipse 19, que julga e peleja com justiça. O julgamento começa com os mortos e termina com os vivos. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Começa na casa de Deus. E começa com a última vigília. E vai para trás. Vamos aqui mais um pouquinho. Olha lá, ó. Um alarido, então uma voz, então uma trombeta, um alarido, um mensageiro aprontando o povo. A segunda é a voz da ressurreição. A mesma voz, uma grande voz, que em São João 11:38 ao 44, que chamou Lázaro da sepultura, ajuntando a noiva. E então a ressurreição dos mortos. Vejam, para sermos tomados com eles. Você viu aí? O alarido já veio, mas aí vem a ressurreição dos mortos para eles aparecerem, se reunirem conosco, e a gente volta lá para esse evento. Isso aí é nas nuvens. E depois todos os grupos se encontram com o Senhor nos ares. Agora observe essas três coisas, não é? Ele está dizendo as três coisas aqui. A primeira coisa que surge é a sua mensagem. Ajuntando a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva que dorme. Aqueles que morreram lá nas outras eras, eles são ajuntados. E a trombeta, a festa nos céus, no céu. Ora, é isso que acontece, amigos. Outra coisa aqui, ó. E veja como perfeitamente. Isaac havia deixado seu lar e estava lá nos campos, longe de seu lar, quando Rebeca viu ele. E a igreja se encontra com Cristo nos ares. E então ele a leva de volta ao lar, à casa do pai, onde as mansões estão preparadas. Isaac levou Rebeca da mesma forma. E notem, foi amor à primeira vista. Ó que coisa, ela simplesmente correu para lhe encontrar. Mas não se esqueça que Eliezer estava presente aqui, tá? Eliezer estava bem presente aqui. E é desta forma que a igreja se encontrará com Cristo nos ares e para sempre estar com ele. Mais um, conjuro-te, pois diante do Senhor de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Meus amados, não é maravilhoso? Eu lembrei de algo que eu quero chamar a atenção de vocês, estudantes da palavra. Eu quero mostrar algo para vocês aqui que vale a pena. Deixa eu abrir para vocês aqui, rapidinho. Não bota na tela ainda. Eu quero uma pequena correção que eu vi que existe na mensagem o rapto. Uma pequena correçãozinha na hora da tradução. E eu quero mostrar para vocês aqui.
Mensagem, o rapto. Quer ver? Mostrar. Preste bem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Né? É uma coisa muito interessante. Aqui, ó, parágrafo 164. Parágrafo 164. Portanto, a mensagem ajunta a noiva. Vejam, o alarido. O mesmo, ele, com uma grande voz. Ele bradou com aquele alarido e a voz. Na tradução em português aí, e eu conferi ontem, ao invés de eles traduzirem aquele alarido, eles colocaram clamor. Isso desvirtua o pensamento de quem está lendo. Ele está dizendo que o mesmo, ele, com uma grande voz, ele bradou com aquele alarido e a voz e acordou Lázaro. Com uma grande voz, ele bradou, Lázaro, saia. E a voz desperta a noiva dormente, os mortos que dormem. E lá eles colocaram ali clamor. E isso, na hora de quem está lendo, desvirtua de lembrar de associar. E claro, porque a Bíblia diz que o próprio Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Mas lembre-se que ninguém vê a Jesus enquanto essas três coisas não se cumprem. Então, você sabe, né? Tudo bem, meus amados, acabou o nosso tempo. Espero que tenham gostado da nossa lição desta noite. Tem muito mais informação sobre este assunto sábado passado. Você perdeu? Não perca. Tá aí gravado. Volte lá, confira e que Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um que nos acompanhou nesta noite. Obrigado por vossa audiência. Deixe o seu like, dê o seu amém. Ore por nós. Estamos marchando, estamos na batalha. Falta muito pouco, não é? Sempre um grande prazer estar com vocês aqui. Que Deus recompense cada um de vocês por vossa amizade cristã, por vossa oração, não é? E torcida aqui pelo nosso trabalho. Continue orando. Estaremos de volta aqui na próxima terça-feira. E até lá, que vocês possam estar com Cristo debaixo desses pensamentos, não é? Debaixo desta unção. E a coisa vai se abrindo e vai ficando mais claro e mais claro, não é? E Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Shalom, boa noite e até lá. É a voz que encerra o tempo, trazendo graça e julgamento. A voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. Moisés se foi e Deus levantou a Josué e liderou